Alunos, vamos iniciar a nossa aula de hoje e vamos começar com a nossa devocional. Então vamos fazer a nossa oração, tá bom? Para iniciar a nossa aula com a presença de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, pelo nosso clima que Tu sempre nos dá, ó Pai, seja para o sol ou para a chuva. Sabemos que necessitamos para poder ter alimentos em nossas casas. Que Tu possa também nos conceder, que Ele não possa nos faltar em nossas mesas, que Tu possas dar saúde e também trabalho, para que assim possamos fornecer os nossos alimentos para aqueles que têm filho, para aqueles que têm mães ou pai. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Então a gente vai iniciar com a leitura em Gênesis 1, os versículos vão ser de 6 a 10, tá bom? Coloquei aqui no quadro, Gênesis 1, de 6 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então a gente vê aí na criação que Deus criou a água, né? Criou tanto a água do firmamento quanto a água dos céus. Então fez separação dessas águas, né? Então uma parte da água subiu e a outra parte desceu, né? Uma parte foi para o céu, que muito provavelmente também são as nuvens, né? Fez também separação da porção seca com a porção de terra, que são os oceanos, são os lagos, né? E aí, gente, esse versículo, ele cabe para a gente justamente no nosso conteúdo de ciências, né? Onde a gente está estudando sobre a umidade do ar, né? Sobre o ar, sobre do oxigênio, o que é que o oxigênio é formado. Então a gente sabe que sempre vai ter gotículas de água no nosso planeta Terra. E a gente entra justamente no livro, na página 261, que fala sobre esse assunto, a umidade do ar. Vocês vão ver aqui nesse desenho que eu fiz que os oceanos e mares e lagos, né, são compostos, lógico, por água. Mas onde a gente está, na parte da terra, onde tem o solo, vai ter gotículas de água ao nosso redor. A gente não enxerga, mas ela existe e está em todos os lugares, certo? Então, o sol, ao aquecer a água, seja ela dos mares ou lagos, essas gotículas, elas começam a subir e começam, quando elas sobem, a ficar pesadas. E é aí quando ocorrem as chuvas, tá certo? Então, esse processo que se dá aqui do sol esquentando a água do mar e também dos lagos é chamado justamente de evaporação, né? Então, a água está evaporando, ela está subindo, e aí quando ela fica lá das nuvens, acabam ficando pesada e ocorrem as chuvas, tá certo? Isso se chama a umidade do ar. Então, a umidade do ar, ela é essencial que ela exista, para que seja, né, mais fácil de respirar. Existem locais do nosso país que o local é considerado um local mais seco. Por quê? Porque fica no centro do nosso país, como a parte do centro-oeste. Então, como lá não tem mar, né, então acontece que o local ele é um local mais seco. E com o local estando mais seco,
ocorrem problemas para respirar e também nos pulmões, né? A umidade do ar ela é essencial para que ela possa lubrificar o nosso nariz e também os pulmões, que é a parte da nossa respiração. Quando não tem tanto a umidade do ar em um local, ocorre muitas vezes de o nosso nariz ficar seco a ponto de sangrar, certo? Além da umidade do ar, a gente vai ver também a pressão atmosférica. Eu vou fazer um exemplo para vocês terem uma ideia sobre a pressão atmosférica. Então, alunos, vamos fazer essa experiência sobre a pressão atmosférica. Então, a gente viu que a umidade do ar são gotículas de água que existem ao nosso redor, que a gente não percebe, a gente não vê, de tão pequenas que são, mas ela existe. A pressão do ar também é da mesma forma, existem essas gotículas de água. Porém, no nosso planeta, existem pressões que nós sofremos de todos os lados, seja de cima, seja dos lados, certo? E para se haver a pressão atmosférica, lógico, tem que existir o ar, certo? Eu vou fazer esse exemplo aqui, vocês não conseguem visualizar, mas aqui na minha garrafa tem um pequeno buraco que eu fiz, certo? Fiz um buraquinho. Ela está cheia de água. Agora vocês podem me perguntar, mas tia, se tem um buraco, por que não está saindo água? Deveria, né? Isso ocorre porque a garrafa, mesmo a gente não enxergando, existe a pressão que está sendo feita nesse buraco. Então, essa pressão está impedindo que a água saia da garrafa. Mas, se eu abrir essa garrafa, vamos ver o que acontece? Tá vendo aqui? A água começou a sair. Isso porque, quando eu abri a garrafa, o ar começou a entrar dentro dessa garrafa, fazendo uma pressão maior de cima para baixo. Então, a pressão que vem daqui de cima, ao abrir a garrafa, é maior do que a pressão que está sendo feita aqui do lado, tá certo? Por isso que essa pressão ocorre. Então, existe a pressão que vem de cima, mas também as pressões que vêm do lado. Se eu fechar essa garrafa, a pressão vai parar de fazer, ó. E aí vai sumir novamente a água, tendo apenas a pressão novamente que vem do lado, tá certo? Então é isso.